Um bom dia, um feliz sábado a todos, sejam todos bem-vindos na casa de Deus, amém? Você que nos assiste também, seja o nosso convidado, pegue sua Bíblia lá na sua casa e sinta-se à vontade dentro da sua casa para juntos estudarmos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Muito bem, mais um sábado chegou, amém? Amém? Mais um sábado na nossa vida, quão mais perto estamos da grande vinda, da grande vinda do Senhor, amém? Nosso abraço a cada um, sinta-se abraçado por Jesus, você que nos assiste também, mas agora nós queremos iniciar esse culto maravilhoso entoando a música mais perto de Deus. Vamos ficar bem próximos de Deus. Conforme vai tocando a música, você vai meditando na música, se você souber cantar, cante com força, abra o seu coração, para que juntos possamos louvar ao nosso Deus. Você que pode, vamos nos colocar de joelhos e vamos falar com Deus. Grande Deus e Pai que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu nome e engrandecido também. Somos a tua igreja aqui, somos o teu pequeno povo, mas nos tornamos grande porque o Senhor está com cada um de nós através do teu Santo Espírito. E através da pessoa de Jesus nos fortalece e nos deixa forte para a tua caminhada cristã. Continue conosco, se sinta aqui, Senhor, com a tua presença na tua casa e faça com que cada um de nós também tenhamos esse privilégio de ter a emoção no coração da tua presença, do teu Santo Espírito e da presença dos santos anjos neste lugar. Nós queremos colocar em tuas mãos cada família aqui representada, cada criança, assim também esses que nos vejam e nos ouvem também através das redes sociais. Queremos que o Senhor tome cada um deles também, Senhor. Mas também queremos entregar em tuas mãos a nossa família cristã, aqueles que aqui não estão, que estão passando por um momento de dificuldade através da saúde, talvez seja uma dificuldade de saúde espiritual, nós não sabemos, e aquelas que sabemos, entregamos em tuas mãos. Faça um milagre na vida de cada um deles, assim como também pedimos um milagre nesse momento a cada um de nós que estamos na tua presença, para receber da tua palavra a santificação e também os méritos da pessoa de Jesus para a salvação. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fizemos esta oração em nome de Jesus, amém. Como foi a tua semana? Foi boa a tua semana? A minha semana foi boa. Foi de muitos desafios e de muitas decisões. Mas como bom é, e quando a gente tem desafios, tem decisões para ser tomada. E a gente tem que tomar uma decisão. E assim,
Neste momento, agora, hoje, eu quero que também você tome uma decisão em sua vida. Pegue sua Bíblia, tome essa decisão, coloque essa decisão em tuas mãos. É um privilégio ter essa decisão de estudar a palavra de Deus. Quão bom é estar nesse lugar, porque em muitos lugares, em alguns países do mundo, nós não temos mais essa oportunidade de empunhar em sua mão, né, em nossas mãos, a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos estar estudando no livro de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. O capítulo é o 30. O sermão desta manhã, o título, o nome do sermão é O que aprendemos com Jó no capítulo 30. E aí, então, vamos discorrer daqui a pouco mais os temas para esse capítulo. Sua palavra está aberta, está em suas mãos. A minha também está aberta aqui no púlpito. Eu estou com a mão na Bíblia e, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos para uma breve oração de invocação. Querido Deus, a tua palavra está aberta nesta manhã em tua casa de oração aqui em Santa Clara. Queremos que o Senhor se faça presente através da mesma, através do Espírito Santo e através da presença dos anjos, que nós entendamos a tua palavra. Que o Senhor unge os meus lábios para falar inspirado por ti e que a mesma possa soar nos ouvidos dos ouvintes o plano de salvação. Obrigado, Senhor, e oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, Jó, conhecemos a história, você conhece a história. Se você não conhece, vamos relembrar um pouquinho da história. Você sabe que Jó foi no início de Jó, assim, ele foi um homem triste, foi um homem sem coragem, ele foi um homem que não tinha uma família? Não, né? Jó foi um homem como? Um homem feliz, né? Um homem íntegro, um homem reto aos olhos de Deus, aos caminhos de Deus. Ele tinha uma família maravilhosa, uma família bonita, e de repente o que aconteceu? Será que Deus se afastou dele? Será que Deus o abandonou? O que houve? Se você estudar a história, você que me ouve e me vê também, você vai ver que tem umas curiosidades muito legais e muito oportunas para a gente aprender algumas coisas e tirar lições para a nossa vida. E no capítulo 30, já no meio do livro, porque são muitos capítulos, né, e versículos, aqui no livro de Jó, vem falando algumas coisas. E no início aí na sua Bíblia deve estar escrito assim: Jó lamenta a miséria em que caiu. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Sim ou não? Está escrito isso na sua Bíblia, né? Em algumas outras traduções, deixa eu ver aqui, vou pegar a minha aqui, eletrônica, tem outras traduções, né? Deixa eu ver aqui, só colocar aqui no livro de Jó, capítulo 30, e nós vamos estar estudando o versículo 15, tá bom? Pode grifar aí na sua Bíblia o versículo 15, porque nós vamos entender um pouquinho desse verso, né? 15. Todos já conseguiram localizar o versículo 15 aí? Capítulo 30, versículo 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Amém? Diz isso aí também na sua Bíblia? Mais ou menos, né? Algumas traduções são diferentes. Se nós olharmos aí
acompanhar os capítulos, a gente vai ver que aconteceu alguma coisa no relato dessa história. E eu, durante a lição da semana, né, estudando e vendo os pastores falar, e nas minhas andanças de Uber para cima e para baixo, eu coloco aqui alguns vídeos, e a gente vai memorizando algumas coisas, né? E aí me chamou a atenção esse capítulo, esse versículo, porque ele traz duas coisas aqui, você pode anotar, que nós iremos extrair desse versículo 15. O tema seria, então, o nome do sermão dessa manhã, né? O que aprendemos no capítulo 30 de Jó, e o tema é as coisas passageiras e as permanentes. Quais são essas coisas? E aí a gente tem três coisas aqui que a gente vai conversar. A primeira delas a gente vai encontrar que é no versículo 15, que nós lemos, né? Mas tem outra coisa passageira. Vai a 1 Pedro na sua Bíblia, vai aí, 1 Pedro, capítulo 1, 18, você vai encontrar outra coisa passageira aí na Bíblia. Eu gostaria que você participasse. E eu gosto de alguns sermões de eu só falar, e daí alguns sermões vocês é que vão falar lendo a palavra de Deus. Você aí na sua casa também, faça isso. Tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. O que diz lá em 1 Pedro? O que fala? O Hernani vai passar aí o microfone para que o irmão possa ler e a gente juntos estudar. O que diz aí 1 Pedro? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Amém aí? Encontrou aí, irmãos? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Viram aí? Entenderam esse versículo? Ou não entenderam? Então a gente viu aqui que 1 Pedro fala do capítulo 1, versículo 18, diz o quê? Que fala o que vocês entenderam? Nós temos coisas passageiras e coisas permanentes, né? O passageiro, a gente viu no versículo 15 de Jó. Esse capítulo e esse versículo, o que falou aí? O que disse aí? O que vocês acharam? Extraíram daí? Duas coisas nós temos aqui. Vocês não leram? Não viram aí? Vamos falar. Ouro e prata, ouro e bens. É ou não é verdade? São passageiros, sim ou não? São passageiros. Salmos 73, do versículo 3 a 20, fala também de algumas pessoas que são passageiras. Se você for lá em Salmos, pode grifar na sua Bíblia, e você vai ver, ela é grande, mas tem pessoas que são passageiras aqui também. Salmo 73, do versículo 3 ao versículo 20. Eu extraí aqui dois grupos de pessoas que são passageiras. As pessoas ímpias, os ímpios são passageiros, e os arrogantes. Está aí no capítulo 73 de Salmos, versículos de 3 ao versículo 20. Eu peguei só essas duas. Tem um monte aí fala muita coisa. Mas eu fiquei com essas duas aqui, tá? Para a gente entender aqui. Então nós temos aqui três coisas, 3 capítulos e 3 versículos da palavra de Deus, que são o quê? Passageiros. Agora veja bem, vamos ver as permanentes. Temos coisas permanentes, sim ou não? Uma das coisas permanentes, 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Vamos lá, vamos folhear a Bíblia. Vamos procurar na nossa Bíblia. Faça isso aí na sua casa também. Vamos lá.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Quem encontrou pode ler. Versículo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. O amor jamais acaba. As havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas cessarão. Havendo ciência passará. Ok? Vimos aqui que temos coisas que têm permanência. E qual é a palavra aí? O que tu achou nesse versículo, irmã Fátima? O amor jamais acaba. O amor permanece para sempre. Amém? Por isso, temos aqui coisas permanentes. 3 coisas. Vamos mais uma. Voltando de volta o livro, 1 a Pedro, no capítulo 1, versículo 25, ou alguém acha Mateus 5, versículo 18, nós vamos ver também que temos outras coisas permanentes. O que Deus diz através da sua palavra de permaneça para sempre, para a eternidade? O que diz aí? Ali diz assim, Mateus 5:18. 5,18, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas não passará um i ou um tio da lei, e tudo que os profetas disseram se cumprirá. Nós vimos aqui que nesse versículo diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, para a eternidade. Lá em 1 Pedro 1,25 fala a mesma coisa. Só que no Marcos capítulo 13, no verso 20, nós temos aqui uma coisa muito interessante e importante. Vamos ler. Capítulo 13 de Marcos 20. O que diz aí na tua Bíblia? Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 20. Vamos lá. Quem encontrou, vamos ler. Gostaria que lesse. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria. Seria esse? Ok. Capítulo Mas, 13, por causa verso 20. dos eleitos abreviou tais dias. É versículo 13. Versículo 13. Marcos 13, versículo 20. Marcos 13, verso 20. A Bíblia aqui está falhando. Vocês leram aí? Sim. Encontraram? E o que vocês entenderam aí? Israel, o quê? Jamais passará, é isso? É isso? Sim ou não? Concurso bíblico aqui, irmãos. Show. Está aqui marcadinho na minha Bíblia. Capítulo 13, versículo 20. A minha diz assim: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Amém? Quando a gente lê esse versículo, a gente vê esse verso aqui, a gente fica pensando, né, em algumas coisas. Mas vão anotando os textos aí para a gente poder conversar e argumentar algumas coisas aqui. Agora, o último, aqui, do quarto, que a gente viu aqui que é permanente, Daniel 7, 27, lá fala que o reino de Deus jamais acabará. Então nós temos aqui coisas passageiras e nós temos aqui coisas permanentes. Sim, Gilmar, mas e o Jó aqui? Como é que fica? A pergunta na ação de Jó nos ensina, o que Jó nos ensina sobre a experiência humana do desespero, do abandono e da humilhação, traz um contraste
antigo sobre o que da pessoa de Jó? Honra e bem-estar. Honra e bem-estar. Então, Jó aqui, ele nos apresenta algumas coisas. E para a nossa vida atual, o desespero, sim ou não? O desespero. Mas nem tudo está perdido, irmãos. Nem tudo está perdido. O que dizer do capítulo, então? Vamos ao livro de Isaías. O que dizer desse capítulo? Vamos ao livro de Isaías. Vamos ver o que Isaías tem para me falar através da Escritura Sagrada. O capítulo é o 30, o versículo é o 15. O que diz aí a tua Bíblia? Lê para mim. Capítulo 30, versículo 15. O que Isaías... É interessante que no capítulo 30 de Isaías, ele vem falando sobre que tem alguma coisa contra a aliança, né, com o Egito. Aqui é quebrada uma aliança, quebrada aqui, né? E aí, no decorrer da história, mas vamos ver o que diz o versículo 15 aí. O que está escrito aí na tua Bíblia? Lê para mim. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, em sossegardes esta vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Vocês viram a diferença do outro capítulo e versículo que lemos? Vocês viram? Que o quanto aqui a gente vê diferenças, o desespero está onde? Aqui nos dá uma esperança. Aqui nós temos uma força espiritual. Aqui me remete a eu viajar na palavra de Deus e tomar posse. Porque aqui diz assim, porque assim diz o Senhor Deus. Se é o Senhor Deus que está dizendo, irmãos, e querido ouvinte, é o Senhor Deus que está falando. A palavra de Deus diz, o Santo de Israel, em vós converterdes. Irmãos, todos os dias eu tenho que me converter a Cristo. Todos os dias eu tenho que me converter assim, eu me tornar um cristão. E como é que eu faço isso? De que forma eu faço isso? Quando eu acordo pela manhã, eu já tenho que cair de joelho. Durante o dia, a minha caminhada e de cumprimento da minha agenda, eu tenho que estar ligado com Deus. Eu tenho que estar ligado com Deus. Mesmo eu estando trabalhando, concentrado no meu trabalho, porque tem empresas... outro dia fui entregar... eu trabalho para uma empresa, né? Eu sou motorista entregador, e eu cheguei nessa empresa e vi um senhor, ele pegava um metal, dava umas batidas e jogava num canto. E aquilo me chamou a atenção, eu digo, mas o senhor passa o dia inteiro assim? O dia todo assim, batendo nesse metal e jogando num canto. Sim, senhor. Mas qual é a função do senhor aqui? Ele disse para mim, a minha função é de desentortar o que está torto. Eu digo, como assim? Mas a máquina não é perfeita? Ela disse, a máquina é perfeita. De cada 1.000, 2.000 unidades, sempre tem uma que... E aí tem uma pessoa que lá no final da linha, ela olha todos os elementos, todos... o que foi criaste dessa máquina. E aí ele acha um defeito e tira do lado. E o meu papel é ir lá buscar essa peça defeituosa e bater com o martelo. Tá, mas aí o senhor não bateu com o martelo, mas eu estou vendo aí que ficou ainda torta. Ela disse, pois é. É para marcar que essa peça, ela não tem finalidade para ninguém. Ela não pode ser vendida. Ela não pode ser clonada. Ela não pode vir alguém pegar essa peça aqui e querer vender por uma original. Eu achei fantástico isso, irmãos. Eu digo, nossa, tem uma empresa aqui de caráter. Porque
no jeitinho brasileiro, desentorta a peça e vai de volta para no meio das boas, né? E aí o lote que foi comprado, né, o comerciante, vai receber uma peça defeituosa. Mas ele não sabe, mas passou pela produção de qualidade, foi embora. E ele disse, não, aqui a minha função é essa, é marcar a peça mesmo, é martelar a peça. Eu achei fantástico aquilo. Eu digo, ok, obrigado pela dica, Senhor. Então, da mesma forma aqui, Deus nos convida a fazer isso. Nós somos marcados pelo sangue de Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Nós somos purificados pelo sangue de Cristo. Nós somos transformados pelo sangue de Cristo. Nós somos novas criaturas em Cristo. Nós somos as pessoas de privilégio, que temos a capacidade e a condição de poder mudar um outro ser humano, sem precisar fazer nada. Simplesmente o ser humano olhando para você, que é a peça fundamental na pessoa de Cristo, sendo um ser humano cristão. Sim, Gilmar, eu tenho uma falha aqui, tá vendo aqui? Não tem cabelo, vocês viram aqui? Eu nasci assim, Deus me fez assim. Gente, na época que lançou o médico que fazia implante, eu tive uma proposta porque eu batia nas portas de pessoas importantes, clínicas importantes, pessoas de alto gabarito nessa formação acadêmica, que eu admiro muito. Parabéns para você que estuda e vai para uma academia de formação, e as nossas crianças e jovens têm que passar pela escola, têm que estudar para se formar e se tornar alguém na vida, para saber de alguma coisa. Eu fico feliz por isso. E disse, Gilmar, 30 dias você está com o cabelo preenchido. Essa falha que não tem cabelo, você vai ficar bonito. Eu digo, não. Eu já sou bonito aos olhos de Deus, e Deus me fez a sua imagem. E eu digo, e tem mais uma. Olha aí. E ele olhou, a minha aliança, eu digo, eu já sou casado, eu já casei, então não preciso procurar nem mais uma moça bonita, porque a minha moça Deus já me deu. Amém por isso? Irmãos, a Bíblia me remete de uma forma a ter força espiritual cristã. Sabe, aí você fica pensando, né, às vezes em algumas coisas, né? Mas aqui a palavra de Deus, ela me faz pensar em muitas outras coisas. Deixa eu pegar aqui um achado no meu aparelho. E uma pergunta que diz assim. Você vai lá no capítulo 30, voltando para o livro de Jó, versículo 26. O que quer dizer Jó para mim e para ti? O que Jó quis dizer nesse versículo? Volta aí um pouquinho. O que Jó estava querendo dizer? Olha o que Jó estava dizendo aí. Em toda a situação. Versículo 26. O que você já encontrou? Se não encontrou, eu vou ler aqui. Diz assim. Aguardava eu o bem. É isso que diz aí? E eis que me veio o mal. Esperava a luz. Veio-me a escuridão, trevas. É isso que diz a tua Bíblia? Versículo 26 do capítulo 30, sim ou não? No livro de Jó? É isso que está escrito aí? Como é que pode ir agora, né? Jó aqui está me clareando um pouquinho a minha mente, né? Fazendo a minha mente aqui processar algumas coisas. Eu aguardava, né? Aguardava eu o bem. E me veio o quê? O mal. Quantas vezes veio o mal para ti? Quantas vezes o mal chegou à tua porta, à tua pessoa? Uma coisa que te fez mal. Fofoca faz mal, sim ou não?
inventar, levantar falso testemunho de você faz mal, sim ou não? Jó aqui argumenta, Jó fala desse mal, né? Jó falou aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue entender desse versículo. No raro, esperamos a alegria e vem a tristeza nos visitar. Esperamos a vitória e vem a derrota. Esperamos o alento, nos vem a tribulação. Esperamos a luz e vem a escuridão. Mas nós que olhamos a vida sobre a ótica da fé, não perdemos a esperança, amém? Que eu e você possamos pensar assim. Qual é a principal mensagem de Jó nesse capítulo? Porque o livro de Jó nos remete em uma direção contrária. É ou não é verdade? Não é contraditório? Jó tem uma família e daqui a pouco o inimigo de Deus tira toda a família. Parece meio contraditório aqui, né? Jó foi fiel a Deus a vida toda. E eu? Estou sendo fiel a Deus? Essa é a pergunta que cabe a mim. Refletir e você também. Jó foi fiel a Deus a vida toda e Deus o abençoava. Deus está te abençoando? Como é que você tem recebido a bênção? Como que você é abençoado? Mas quando Deus foi desafiado por o inimigo de Deus, ele tirou tudo de Jó. Tudo de Jó. Resume. Primeira coisa, moralidade. Talvez essa seja uma grande lição da história, mas eu e você devemos continuar fiéis e fiel a Deus, mesmo passando por dificuldades. Não importa a dificuldade que vem até você, financeira, doença, não importa qual seja a dificuldade. Mas uma coisa é certa, se você se manter fiel a Deus, Deus vai suprir a tua necessidade. Vamos ao capítulo, voltando ali o capítulo de 30 de Jó de novo, né? A gente vai ver no final ali, né? Tem muitas coisas, né? Fala das chagas, enfim, mas 31 diz assim, ó, por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram. Em tudo isso, Jó ainda termina esse versículo assim. O que eu quero te dizer nesta manhã, querido irmão, querida irmã, ouvinte que nos assiste e nos ouve? Que por trás de toda dificuldade, não importa qual seja ela, que o inimigo de Deus traga até ti. Erga as mãos para os céus, erga os olhos para os céus. Pense no Deus Criador. Se concentre em Cristo, porque Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, vai te levantar para a salvação e para ajudar você a vencer essa dificuldade que você está passando. Não importa qual seja ela. E se por eventualidade, às vezes, na doença física, nós temos que aceitar, entender que esse corpo aqui, ele pode chegar a 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, talvez 120 anos. Temos pessoas vivas com 110 anos, 115 anos. Mas essa semana que passou atrás, nós tivemos perdas. Aonde eu fui num velório de um amigo, pai do meu amigo, e de um irmão nosso cristão, do Adilson Pedrinho Altaus, o pai e o seu Ivo, viveu aí mais de 80 anos. 80 anos de vida. Deus deu para ele essa alegria. A esposa continua viva.
Os meus pais, a mãe com 87, o pai com 83, louvado seja o nome de Deus por isso. Eles já chegaram até aqui, em 2025. Eu luto para que Deus continue levando eles até mais. Mas se vier qualquer coisa, não adianta. Nós temos que aceitar a derrota da morte. Nós temos que entender que nós não vamos durar para a vida toda. Agora, quando nós entendermos a felicidade da eternidade para sempre, das coisas permanentes e não passageiras, aí nós podemos dizer amém? Amém? Amém, porque temos a eternidade. Queridos, gostaria de encerrar o culto desta manhã fazendo com que você continue louvando a Deus com essa música que encerramos a escola sabatina, porque ela tem uma mensagem. Ouça a mensagem. E aqui eu encerro o sermão desta manhã dizendo para você no capítulo 30 de Jó, versículo 15, que as coisas passageiras deixe para o inimigo. Não pense nelas, não. Não leve consigo na sua alma, no seu entender, não perca tempo de sono, não conseguindo dormir à noite nessas coisas passageiras. Mas durma e sonhe e fique tranquilo nas coisas permanentes. Esse é o meu desejo e a minha oração, amém? Que Deus te abençoe grandemente. Pode colocar, irmão, e solta o hino na tela. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor
Obrigado, Senhor Jesus, por me transformar. Obrigado, Senhor Jesus, por não desistir de mim e de cada um aqui presente. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu plano de salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra através da Bíblia. Obrigado, Senhor Jesus, pelos anjos que nos acompanham. Obrigado, Senhor Jesus, porque temos uma oportunidade em tempo de tua graça e de graça. Possamos nós continuar levando avante a tua palavra, o teu evangelho e o teu plano de salvação. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bondade de Deus que habita nas alturas dos céus, de nos entender e de nos compreender, porque somos falhos, somos pecadores, mas aqui estamos lutando para nos tornarmos permanentes para a tua casa e termos essa casa como morada no céu e um dia voltar para essa terra purificada para nós morarmos eternamente contigo. Muito obrigado por tudo, é o que oro e te agradeço, que nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela oportunidade, irmãos. E você que nos assiste, um feliz sábado.